Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez em um momento de estudo da Palavra de Deus, nessa noite que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Estamos nessa terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. Estamos indo aí pelo nosso canal no YouTube e também pela nossa página no Facebook. Que o Senhor possa abençoar grandemente sua vida em nome de Jesus. E hoje nós estaremos estudando sobre um assunto muito conhecido, porém um assunto assim também um pouco polêmico, né, que é a respeito de uma comemoração que no mundo inteiro ela é realizada, né? Porém muitas pessoas têm isso como algo crítico, ou muitas pessoas às vezes têm isso como algo assim voltado para o paganismo, mas nós preferimos olhar para a Palavra de Deus e ver realmente o que diz a Palavra de Deus sobre o assunto. Então hoje nós estaremos estudando aqui nessa noite da nossa Escola Bíblica no Lar. Nós estaremos estudando sobre o assunto chamado Natal. E você é o meu convidado, tá bom, querido? Você é o meu convidado para estar aqui até as 9 horas da noite, 9h30 da noite aí, abordando um pouco a respeito desse tema, abordando um pouco a respeito desse assunto. O que você já ouviu falar sobre o Natal? Você comemora o Natal? O que você acha que a Bíblia diz sobre o Natal? Qual o respaldo que a Palavra de Deus ela nos dá sobre o Natal? O quanto de crédito nós damos realmente para a Palavra de Deus quando ela fala sobre um assunto que até então nós não conhecíamos e ela faz nos conhecer? Até onde nós damos crédito nisso? Até onde nós valorizamos os escritos da Palavra de Deus? Então, nessa noite nós estaremos abordando esse tema, nessa noite nós estaremos abordando esse assunto aí, e mais uma vez eu declaro, você é o meu convidado, tá bom? Para estar participando conosco, você é o meu convidado para estar aí interagindo, deixando seu comentário, compartilhando conosco também esse estudo bíblico, para que possa chegar até tantas outras pessoas e de repente até mesmo dizendo e declarando, né, o que você pensa a respeito do Natal, né? Eu comemoro, não comemoro por isso, eu comemoro por aquilo. Então você é o meu convidado nessa noite, tá bom, querido? E conforme você for entrando, conforme você for deixando o seu comentário, tá bom? Nós estaremos, de repente, lendo o seu nome ou mandando um abraço aí para você, não sei. Mas enfim, a questão é que é importante que você esteja conosco, é importante que você esteja compartilhando de alguma forma, né? E que você esteja participando, interagindo aqui junto com a gente em nome de Jesus, tá bom? Eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da Igreja Batista Shalom de Vila Helena, aqui na cidade de Sorocaba, e estamos aqui para dar início então sobre esse estudo chamado Natal. Talvez você tenha visto tantos assuntos sobre esse tema, né? Mas nós vamos também, à luz da Palavra de Deus, fazer um comentário biblicamente, um comentário bíblico sobre o assunto. Tudo bem? Vamos lá, você está pronto? Tá legal então. Conforme nós formos falando, você pode deixando aí sua manifestação de alguma forma, seja seu comentário, enfim. Eu vou pedir para a minha produção desde já aquele copinho de água para lubrificar as cordas vocais, não é isso? Glória a Deus. Querido, vamos lá então? Vamos para o nosso estudo bíblico? Tudo bem, vamos lá. Irmãos, só quero deixar um texto, aliás, da Palavra de Deus. Deus abençoe. Só quero deixar um texto da Palavra de Deus que está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, verso de número 3. Já para dar uma base, para dar um embasamento, um respaldo aqui sobre esse assunto. Primeira carta de João, não o Evangelho, a carta, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, no verso de número 3. Tá bom? Se você quiser procurar, ou se você quiser somente acompanhar, nós estaremos lendo a Palavra de Deus. Está escrito assim: nisso conhecereis, ou nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Simples, não? Mas é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, agora já está no mundo. Então, essa leitura de 1 João capítulo 4, verso de número 3, nós vamos carregar ela durante aqui os nossos estudos, tá bom? Esse versículo nós vamos comentar sobre ele por várias vezes.
Então, irmãos, no texto que nós lemos, ou no versículo bíblico que nós lemos, então é uma espécie de uma fórmula, né? Por exemplo, é como se o Senhor nos desse uma maneira, ou uma bússola, ou uma direção, é como se o Senhor nos desse uma pista, para que nós viéssemos a saber realmente aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. É como se o Senhor deixasse um rastro, né? Uma dica, uma flecha, uma marcação, para mostrar realmente se aquilo identifica com as coisas de Deus ou não. E é interessante que é algo assim muito simples, ou seja, não se confessar que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, mas se negar, isso não é de Deus. Então, irmãos, agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que tem... Eu poderia, irmãos, entrar na questão cultural, poderia estar entrando na questão da árvore, de como surgiu tudo isso, e como surgiu lá o Papai Noel, e como isso as pessoas veem, como eles entendem isso, sobre até mesmo a própria vida do Nicolau. Poderia fazer tantos estudos relacionados ao Natal, porque creio que isso iria muito longe. Mas a questão, nós já fizemos estudos voltados para isso, então a questão hoje nós pegamos um caminho diferenciado, porém, olhando para a Palavra de Deus, vendo o que ela realmente nos mostra, tá bom? Tudo bem então? Então tá. Então, irmãos, o Natal é uma festa que não confessa que Jesus veio em carne. Lembra que nós comentamos, nós lemos o versículo bíblico, primeira carta de João, capítulo 4, verso 3, tá bom? Esse assunto, esse versículo aí, ele fica em destaque, tá bom? Então, irmãos, de acordo com essa forma, ou essa fórmula, vamos dizer assim, ou de acordo com essa maneira, né, com que as pessoas comemoram, as pessoas que normalmente não conhecem a Deus, as pessoas que normalmente não conhecem a palavra, da maneira com que elas comemoram, irmãos, o Natal, o nome de Jesus, ou a pessoa de Jesus, se é que eu posso chamar assim, irmãos, é simplesmente ignorado, é simplesmente deixado de lado. Quantos, irmãos, em uma roda no seu Natal, ou quantos em momentos ali no Natal, quantos param para orar a Jesus, ou quantos param, por exemplo, para falar assim, não, estamos comemorando o nascimento de Jesus, e cantam parabéns para Jesus, e celebram Jesus, e cantam hinos para Jesus, sabe, e exaltam o nascimento de Jesus, e a importância dele ter nascido, e dele ter vindo por cada um de nós, né? A luz que brilhou, que raiou, enfim, aquela alegria que os magos tiveram, né? Em ver aquela estrela e acompanhar aquela estrela. Ou seja, a revelação dos anjos ali mostrando aquele momento de alegria. Agora, quando que por exemplo, em uma data de Natal, se volta para isso? Na verdade, não se comemora nada disso no Natal, né? Mas simplesmente o assunto, ou simplesmente o destaque para o Natal, para o dia 25 de dezembro, irmãos, é outra coisa. Outra coisa é celebrada, outras coisas são lembradas, né? Outro tipo de assunto é falado, menos de Jesus Cristo, né? Aqueles parentes que vêm em casa, e nada contra, claro, mas a questão que estamos levantando aqui, só para dar exemplo, aqueles parentes que vêm em casa, outros vão viajar para tal lugar, outros vão em excursões para tais cidades, enfim, cada um celebra da sua forma. A questão é que, em meio a tantas celebrações, quase que nunca o nome de Jesus é lembrado e o nome de Jesus é glorificado, não é isso? Então, como por exemplo, alguém poderia comemorar o meu aniversário se eu simplesmente for deixado de lado? Como alguém poderia, por exemplo, comemorar o meu aniversário se eu for ignorado, né? Se eu for deixado à margem, se eu não for lembrado, se o costume, o hábito que tem, por exemplo, no país em que nós moramos, é que se cantaram parabéns, né? Hoje, um abraço, vamos dizer assim, uma palavra de carinho, né? Então, quando, irmãos, que se tem, por exemplo, nas nossas comemorações de natais, ou nas comemorações de natais, tantas pessoas, quando que se tem isso voltado para Jesus? Não me lembro de ter passado por alguma festa de Natal e o nome de Jesus ser tão exaltado assim, a ponto de alguém que chega naquele lugar perceber que realmente, olha, Jesus está fazendo aniversário, Jesus nasceu nessa data, realmente ele está sendo lembrado. Então eu não estou lembrado de alguma coisa desse tipo, dessa natureza, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui
com o nosso estudo bíblico. Então, o tipo de celebração que é feito, que é realizado no Natal, a intenção é o que faz a diferença. Então, o fato de que o mundo ou as pessoas que não têm a Deus e que não conhecem ao Senhor celebrar o Natal, irmãos, de uma maneira errada, não nos impede de celebrar de uma maneira correta, claro que não. Por exemplo, vamos celebrar o Natal, embora sabemos que não é a data 25 de dezembro, o nascimento de Jesus, porém é algo simbólico, não é isso? É como, por exemplo, a ceia do Senhor. A Bíblia não diz sobre quando devemos celebrar a ceia do Senhor. Porém, se celebra de mês em mês. Então, isso não significa que data tem relação com isso. Mas a intenção, sim, em fazer, né? E o respeito, a honra para quem se está fazendo, não é isso? Então, por aí nós podemos ver. Então, significa que o fato de a data ser estipulada para 25 de dezembro, se não houvesse uma celebração pagã por trás disso, talvez não houvesse impedimento nenhum. Mas, enfim, mas a questão é como que se faz, né? A maneira com que se faz. Mas de fazer ou de se fazer algo da maneira correta, eu creio que, por exemplo, os nossos cultos, eles têm uma oratória, eles têm um ritual, uma cerimônia, né? Nossos cultos, aliás, mas enfim, eles têm uma direção, eles têm uma diretriz, eles têm um padrão praticamente, né? Cada igreja tem sua forma de celebrar ao Senhor. Onde que está na Bíblia que a forma de nós celebrarmos ao Senhor tem que ser assim? Tem que ser com abertura de oração, ou tem que ser com abertura de salmos, ou tem que nós cantarmos ali primeiro 2 cânticos, depois uma palavra, depois um testemunho, depois... Se fala para fazer isso sim, a palavra de Deus, quando nós nos ajuntamos, que um cante salmos, o outro testemunha, o outro isso, outro aquilo, para a edificação do corpo de Cristo, sim, claro. Mas não se fala a respeito de ordem, não se fala a respeito de forma nenhuma. Agora, se fala que tem que ter. Agora, não se fala, por exemplo, quantas vezes nós temos que celebrar ao Senhor, quantos cultos nós devemos ter durante a semana. Mas tem igreja, por exemplo, que tem cultos todos os dias, outras 3 vezes por dia. Então, com relação à data, nós acreditamos, interessante que existem, por exemplo, sexta-feira, por exemplo, muitas igrejas têm seus cultos. Mas sabemos também que muita sexta-feira, ou normalmente na sexta-feira, é que muitos trabalhos e rituais de magia negra e tantas coisas assim são feitas por trás disso, né? Agora, impede porque eu estou celebrando ao Senhor? Não, de forma nenhuma. A Bíblia diz que aquilo que eu faço, eu preciso fazer para o Senhor. Agora, aquilo que outras pessoas fazem para outros deuses ou para outros senhores, isso para mim é indiferente, tá bom? A questão é o eu fazer para Deus, ou a intenção com que realmente eu estou fazendo. E é sobre isso que nós gostaríamos de comentar nessa noite. Por isso que eu disse que hoje será um estudo diferenciado, trazendo uma outra visão a respeito de Natal, né? Dessa festa, desse momento que é o dia 25 de dezembro, está prestes a chegar daqui a 15 dias. Muitos aí vão ter sua ceia de Natal, né? E muitos parentes vindo e voltando, e viagens, enfim. O Natal está chegando, como nós sabemos muito bem. Então o Natal pode ser uma festa ali que comemora que Jesus ele veio em carne? Sim, pode ser. Que comemora e que celebra e que exalta o nome do Senhor Jesus? Sim, pode ser. Mesmo a Bíblia não mandando que nós venhamos a celebrar o Natal. A Bíblia não nos manda celebrar o nascimento de Jesus. Tanto que o nascimento de Jesus, a data é incerta, não é isso? Porém, a Bíblia também não proíbe se fazer. A questão é como nós comentamos, a maneira com que se faz, a maneira com que se cultua. Por exemplo, nós hoje, por exemplo, no meio, eu vou chamar de meio cristão para não gerar polêmica, mas por exemplo, no meio cristão, há um hábito, por exemplo, que se criou uma cultura que eu vejo como totalmente estranha, de se chamar Jesus de você, por exemplo. Então, por exemplo, a questão não e eu acho isso muito errado, acho um desmerecimento muito grande. Mas, por exemplo, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu vos mando? Ou seja, não basta simplesmente reconhecer que Jesus é o Senhor. Há uma necessidade de obedecer ao Senhor e à sua palavra. Então você percebe que tem tantas coisas assim que muitas vezes fica desconhecido pelas pessoas, ou por muitas pessoas, e às vezes elas acabam perdendo alguma coisa, às vezes elas acabam perdendo um pouco assim da essência. Então a maneira com que se comemora, né, ao Senhor, ou a maneira com que se celebra a Deus,
precisa ser algo assim direcionado pelo Espírito Santo. E por algumas pessoas terem muitas vezes o peso no coração, e se há um peso no coração, então a pessoa já percebe que aquilo ali já não é algo assim muito certo, tá bom? Então nós vamos ver, irmãos, alguns motivos, até mesmo, de repente você falou assim, pastor, mas ano passado você deu estudos, você ministrou estudos, e mostrou motivos para não celebrar o Natal, né? Sim, com aqueles, daquela maneira com que se celebrava, como nós levantamos no ano passado, sim, exatamente, é como nós estamos comentando hoje. Da maneira com que se comemora, ou dependendo da maneira com que se faz, porque o que se julga muitas vezes é a intenção, irmãos, e não simplesmente o fato de fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando, por exemplo, Jesus estava sentado do lado do gasofilácio, claro que a obra de Deus necessita das ofertas para que ela venha a ser realizada, claro, sabemos isso. Mas, por exemplo, Jesus sentado do lado do gasofilácio no momento da oferta, ele diz assim, muitos já achariam um horror, né, Jesus sentado do lado ali para ficar olhando quem dá quanto, né, seria algo assim bem escândalo nos nossos dias. Mas vamos lá, Jesus sentado ali vendo as pessoas dando sobra, né, daquilo que elas têm, mas quantia alta, mas elas estavam dando sobra. Então a intenção delas era dar, sim, elas não estavam fazendo algo de ruim, porém sobra. Agora quando nós olhamos, nós vemos uma viúva chegando e colocando 2 moedas ali, e simplesmente, e aquelas moedinhas que batem lá no gasofilácio, faz aquele barulhinho, né? E muitos ignoram. Jesus disse, olha, essa viúva deu maior oferta. Por quê, irmãos? O significado da oferta. Por quê? Porque ela deu o melhor, ela deu tudo o que ela tinha, ela valorizou aquele momento. Então a intenção que ela teve foi melhor do que a intenção que aqueles homens que deram sobra tiveram. A obra de Deus foi beneficiada assim, claro, olhando pelo lado físico, pelas obras, pela oferta que eles deram. Porém, a intenção e aquilo que é recebido por Deus foi justamente aquilo que a viúva fez, né? Por isso que Jesus julgou a oferta dela como maior oferta, ou como oferta que teria mais consideração ali diante do Senhor. Né? Então nós podemos ver, e deixa eu dar um abraço aqui desde já, irmãos, para alguns irmãos que estão aqui conosco, nos acompanhando. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, a vida da Aline Costa também, Lourdes Barbosa, Deus abençoe sua vida, a vida da Esther Maldonado também, Deus abençoe sua vida, Michel Oliveira, Deus abençoe, Michel, sua vida em nome de Jesus, um abraço, querido. Também Vera Alonso, nossa diaconisa, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus, um abraço, tá bom? E não esquece aí, tá bom? Compartilha aí o nosso estudo para que possa chegar até tantas outras pessoas, tá bom? Vai compartilhando aí em nome de Jesus, tá legal? Faz isso por nós. Então, irmãos, voltando aqui para o nosso estudo chamado Natal. É uma festa, irmão, seria uma festa, o Natal, uma festa para o povo de Deus, né? Para o povo de Deus celebrar. A segunda carta de João, aliás, capítulo 1, versículo 7, não o Evangelho, mas a carta, lá no finalzinho da Bíblia. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7, está escrito assim, está escrito dessa forma. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é enganador e um anticristo. Então, ou seja, uma atitude anticristã, isso que ele está querendo dizer. Então, irmãos, um grande problema, como nós comentamos sobre isso, é o problema da história do Natal. Embora eu não vou entrar diretamente ali na história, tá bom? Como eu fiz tantos outros anos, para não ficar algo assim repetitivo. Então, porque esse trabalho também está indo para o nosso canal no YouTube. Agora, irmãos, a questão que ali o problema que existe por trás da história do Natal. Os rituais e árvores e as bolinhas, aquelas, né? E velas, e estrelas, aqueles presentinhos e tudo mais. Enfim, irmãos, tudo nós sabemos que existe um significado, um simbolismo, enfim, essa é a questão. Agora, irmãos, quando começaram muitas vezes a criar coisas demais para a questão dessa comemoração, e aí é que começou os problemas, né? Os brilhos ali, aqueles efeitos todos, né? Aquelas luzes, aqueles negócios todos lá, e aquelas lâmpadas, né? Acendendo, aquelas coisas todas floridas que nós encontramos até mesmo na frente da casa de tantas pessoas, né? E quando se começou a introduzir coisas demais, fugiu do princípio, né? Daquilo que diz a palavra do Senhor. Quando o homem ele começou a introduzir maneiras de se fazer. E na verdade é algo assim muito simples, o fato de celebrar o nome de Jesus e lembrar que Jesus supostamente tenha nascido nesse dia, né? Então,
assim como está escrito, né, que não confessam Jesus Cristo, não engrandecem o nome de Jesus, não exaltam a pessoa do Senhor Jesus. Então por isso nós precisamos voltar, irmãos, à simplicidade. Muitas vezes nós precisamos voltar à simplicidade da essência da palavra de Deus. Não podemos perder a essência, aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem colocado. Houve uma pequena interrupção aí na nossa transmissão, mas fique em paz, tá bom? Você pode continuar aí conosco. Então, irmãos, voltando aqui, houve então, irmãos, meio que um desvio do cristianismo quando nós olhamos para tudo isso, sabe? Então, no Natal, irmãos, sem querer criar ali muitas novidades, né? Porque, assim como nós lemos, está escrito aí, ó, em 2 João capítulo 1, versículo 9, eu vou ler para você, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, ou seja, ele quer ir além dos ensinos de Cristo, ele não fica na simplicidade dos ensinos de Cristo. Ele acha que aquilo é pouco, ele quer ir além, sabe? Daquilo que Jesus falou. Então, aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, porque se ele não... quando a Bíblia diz que eu não devo ir para a direita nem para a esquerda, irmão, significa porque eu por caminho reto. Quando a Bíblia fala por caminho reto, irmãos, não adianta eu querer criar minha própria trajetória. Eu preciso ir por esse caminho que o Senhor disse que eu deveria ir. Não é isso? Então, irmãos, e esse que ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece, ele não tem Deus. Assim como diz a palavra, eu estou lendo a Bíblia, tá bom, irmãos? E o que permanece na doutrina, ou nos ensinamentos, doutrina, irmão, significa ensinamento, tá bom? Quando eu falo doutrina, não estou falando em costume de homens, mas estou falando de ensinamento bíblico. A palavra doutrina, no dicionário, significa ensinamento e instrução. Então, aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Eu li 2 João capítulo 1, versículo 9, tá bom? Então, irmãos, assim como o Evangelho não pode ser pregado sem ser falado de cruz, sem nós não falarmos a respeito da cruz, a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito dessa obra redentora, é impossível pregar o Evangelho sem falar nisso, sem falar de renúncia. O Natal também, irmãos, não pode ser lembrado sem a manjedoura. O Natal não pode ser lembrado sem nós falarmos do nascimento de Jesus, sem nós orarmos agradecendo ao Deus por nos ter enviado Jesus. Volto, né, e repito, quantas ceias de Natal, por exemplo, você vê ou você ouve pessoas orando, agradecendo a Jesus. Ou você diz assim para Jesus: Jesus, muito obrigado por esse momento, estamos celebrando aqui o nascimento do Senhor e sendo gratos ao Senhor por essa obra, porque o fato do Senhor ter nascido, né, e ter morrido por nós nos trouxe grande salvação. Então, na verdade, isso aí não é lembrado, isso não é dito. As pessoas, elas olham para Natal e lembram simplesmente delas, né? São presentes e tantas coisas, então fica em algo ali, uma celebração humana, não algo divino, não algo para engrandecer o nome de Jesus. Esse ano eu quero pegar um pouquinho voltado para esse lado, tá bom, querido? Como eu disse, alguns irmãos que estudaram e que participaram desse estudo conosco no ano passado podem estar estranhando, né, a respeito desse estudo, mas eu estou mostrando um outro lado, né, e de algo que poderia ser feito sim, mas de uma maneira produtiva, de uma maneira em que o nome do Senhor viesse a ser engrandecido. Então, irmãos, o Natal não é uma festa, né, de comércio, e não é uma festa ali, diretamente do povo de Deus. É uma festa ali, por exemplo, que o comércio ele age muito, irmãos. Porque, por exemplo, no dia 25 de dezembro, ali, e até mesmo o abono, ou o 13º salário, podemos chamar assim, liberado nesse mês, nesse tempo e nessa época. E os comerciantes, irmãos, bombardeiam ali a mente das pessoas para que elas venham comprar, porque elas precisam comprar, na verdade, aquilo que elas não querem e elas nem têm intenção de ter, mas enfim, é um bombardeio na mente das pessoas. Então, tudo, na verdade, gira em torno do comércio. A maioria, irmãos, se não todas, essas comemorações, aliás, que se fazem por aí, é voltada para o comércio. Então há um interesse muito grande em que o comércio venha atuar, em que as coisas venham a girar ali, o capital venha a girar. Ou seja, então nós percebemos que não tem nada em relação a Deus. O Senhor ele fica de lado. E o homem, mais uma vez, passa a ser o centro das coisas, né? E quando deveria ser o contrário. Mas o homem passa a ser o centro das coisas porque, a fim do ano, as pessoas vão receber o 13º salário, então vão para o comércio, vão fazer promoção, vamos fazer com que as lojas fiquem abertas até 10 horas. Para quê? Para pregar o Evangelho? Para falar do nascimento de Jesus? Não, para vender, para as pessoas comerem, para as pessoas festejarem. Então foge daquilo que a Bíblia nos diz, né?
como eu já disse, o apóstolo Paulo disse, se for para nós fazermos algo, irmão, seja para Cristo. Nosso nascer, nosso viver, enfim, nosso existir, seja Cristo, seja o Senhor. Tanto o nosso nascer como o nosso morrer. Agora vamos lá. Então, irmãos, quem convidaria, por exemplo, irmãos, alguém no seu aniversário? Né? Quem você convidaria? As pessoas que você não conhece? Claro que não, irmãos. Convidaria os seus amigos, claro. E o curioso é que, então nós não podemos deixar, irmãos, simplesmente as pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem a Jesus, celebrar o suposto nascimento de Jesus, né? Se fosse celebrado de uma forma correta. Mas as pessoas, elas celebram, né? E muito mais do que muitos cristãos, elas celebram o Natal, né? Porque elas olham justamente para a comilança, olham justamente para a bebedeira, olham justamente para as glutonarias, enfim, para isso que as pessoas olham. Por isso que essa comemoração. Porque, por exemplo, se nós entrarmos com uma oração para comemorar o nascimento de Jesus, irmãos, as pessoas param realmente de comemorar o Natal. Se a mídia, irmãos, bombardear e disser assim, não, Natal é nascimento de Jesus e a partir de hoje vamos comemorar o nascimento de Jesus, irmãos. As pessoas, metade das pessoas param de comemorar Natal, ou grande parte pelo menos para de comemorar Natal. Por quê? Porque as pessoas têm isso na mente já. Natal presente, Natal vamos comer, Natal vamos fazer um churrasco, Natal vamos fazer isso, Natal vamos fazer aquilo. Porém, Natal, as pessoas acabam engavetando Jesus, deixando Jesus de lado, né? Sendo ele supostamente o principal dessa história, porque afinal seria o nascimento de Jesus Cristo, né? É uma data que ele menos aparece, eu acredito, é justamente nessa data que seria o nascimento dele, tá bom? E ficou então a minha irmã Vera Alonso, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Paulita, Michelzito, Deus abençoe, Michelzito, sua vida. Um abraço, querido. Deus abençoe poderosamente sua vida em nome de Jesus. Dá um abraço na galerinha aí também, na criançada, na esposa. Dá um abraço no pessoal aí, tá bom? Querido, te amo em Cristo. Temos nossa irmã Maria Ivonete também está conosco. Deus abençoe. Nossa irmã Maria Ivonete também. Cláudia Moser, Deus abençoe em nome de Jesus. Valdeci Fernandes, Deus abençoe, Valdeci. Um abraço, querido. Te amamos em Cristo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Temos o Natal, irmãos. Se nós formos parar para comemorar realmente o Natal como o nascimento de Jesus, e é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Se nós formos parar para comemorar o Natal, irmãos, realmente como o nascimento de Jesus, como supostamente seria, né? Já que é nascimento de Jesus, então vamos falar dele. Irmãos, seria uma oportunidade para evangelizar, irmãos. Oportunidade para evangelizar. Colossenses, capítulo 4, versículo 5, diz algo bem interessante, bem curioso. Está escrito assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Olha o que eu falei para você mais uma vez. Sei que, né, oportunidade, sei que gosta de oportunidade. Olha só, a Bíblia fala para nós aproveitarmos a oportunidade. Colossenses, capítulo 4, verso 5, está escrito assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, os que não são cristãos, os que não conhecem a palavra, não conhecem o Evangelho. Aproveitai as oportunidades. Então, irmãos, se nós sabemos, se nós cristãos, por exemplo, formos comemorar o Natal e termos essa data como realmente o nascimento de Cristo Jesus, então está aí, irmãos, uma oportunidade para nós celebrarmos, para nós, podemos dizer assim, para nós falarmos, né? Para nós evangelizarmos, oportunidade para evangelizar. Ó, Jesus nasceu. Ah, Jesus nasceu sim, Ele nasceu por mim e por vocês. Esvaziou-se de sua glória, se tornou homem. Aí ele vai, irmãos, manda a palavra de Deus aí, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no teu coração. Então, mas quando esse acaba sendo o propósito, né? Quando temos realmente isso como propósito, né? Mas quando não se tem, né? Aí o chamado ao comemorar do Natal, aí é simplesmente uma data qualquer, é simplesmente uma comemoração pagã, né? É simplesmente uma data como qualquer uma outra, de festa, de festividade e de glutonaria, né? de comelância e de bebedice e tudo mais. Então, a intenção na verdade não é essa, mas é celebrar. Assim como diz a palavra do Senhor, né? Como eu acabei de ler, aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 5, aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, saindo aqui do nosso
nosso foco aqui. Você tem aproveitado a oportunidade que Deus tem te dado? De falar da palavra, de falar de Jesus, de falar do Evangelho, aos seus amigos, lá no seu trabalho. Você tem aproveitado as oportunidades? Será que a oportunidade que Deus tem te dado de falar da palavra, será que não foi a última? Será que você está abrindo mão dessa oportunidade? Será que Deus vai dar a oportunidade novamente para essa pessoa que de repente você teve a oportunidade e não falou para ela? Será que Deus vai dar essa oportunidade novamente? Então fica aí, irmãos, essa palavra para você refletir, né? Às vezes, irmãos, a pessoa tem a oportunidade uma vez só. Às vezes a oportunidade se estende, mas às vezes a pessoa tem a oportunidade uma vez só. Então essa oportunidade Deus pode ter nos dado. De repente a pessoa sai dali, irmãos, e ela acaba perdendo a sua própria vida, né? E muitas vezes nós não aproveitamos a oportunidade que o Senhor nos deu para que nós venhamos a estar falando da palavra dele para outras pessoas. Tá bom, querido? Então vamos lá. Então, irmãos, a verdadeira luz que nós sabemos, né? Aquela que raiou, aquela que diz lá em Mateus capítulo 4, no comecinho da pregação de Jesus, aquela luz que veio, que raiou, irmãos, no Oriente, ela se chama Jesus Cristo, tá bom, querido? O Filho de Deus. Ali como aquela estrela, por exemplo, que guiou, que levou aqueles magos, ou aqueles astrônomos, como queira, ali, justamente nos nossos dias hoje, irmãos, nós precisamos ser essa luz. Nós precisamos ter a luz de Cristo, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas antes dele subir para a glória, ele disse, vocês são a luz do mundo. Ou seja, ele transferiu essa luz para nós. A luz, né, do Espírito Santo, a luz de Cristo reflete em nós e faz com que nós venhamos a mostrar a direção para essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que comemoram até mesmo o Natal de uma forma que, talvez não com intenção, mas de uma forma que não é correta diante da palavra de Deus, tá bom? Então, além do mais, querido, como pregadores, nós precisamos, irmãos, pregar a Bíblia, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Assim como diz a palavra do Senhor no versículo que eu gosto muito, 1 Pedro, aliás, capítulo 2, versículo 9. O Senhor nos chamou, né? O Senhor nos elegeu, eleito é aquele que não era e passou a ser, né? O Senhor ele nos elegeu para que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Qual o propósito disso? Para que nós viéssemos anunciar as virtudes dele, anunciar a palavra dele, anunciar o Evangelho, para que outras pessoas também possam sair das trevas, para que outras pessoas também possam conhecer essa mesma verdade, né? Jesus tem sido bom para nós? Tem sido bom para mim? Tem sido bom para você? E por que nós não transferimos, né? Ou porque temos tantas dificuldades assim em transferir essa mesma bondade e mostrar para outras pessoas também que Jesus é bom? Ótimo! Muitas pessoas elas comemoram realmente o Natal, ótimo, comemore, mas nessa data mostre para as pessoas que Jesus é bom. Nessa data, não importa Papai Noel não tem nada a ver com o Natal, mostra Jesus, mostra o Papai do Céu. Vamos comemorar o Natal? Beleza, vamos comemorar o Natal, mas mostra que Jesus é o Senhor nesse dia. E que Jesus ele tem um propósito, ele veio com um propósito de salvar, de restaurar vidas e tirar a pessoa ali do lodo, do lamaçal do pecado e transformar e levar para a glória. Vamos comemorar? Sim, mas nesse momento nós vamos nos juntar aqui e vamos louvar ao Senhor. Nós vamos na ceia adorar ao nome de Jesus, fazer uma oração maravilhosa aqui e levantar o nome dele acima de todas as coisas. E dizer que nós vamos comemorar sim, que estamos alegres, porque Jesus nasceu. E Jesus morreu e ele ressuscitou por cada um de nós. Essa é a essência, essa seria a essência. Esse seria o verdadeiro fundamento, né? Assim como os magos, não houve pecado nenhum em os magos, né? Ou os astrônomos, ali que seja, eles irem realmente ali, diante daquela estrela, e eles ofertarem ouro, incenso e mirra. Eles ofertaram ali, né? Eles adoraram a Jesus com a oferta deles. Então nisso não houve nada de errado. Então você percebe que houve a comemoração por causa do nascimento. Você percebe? Mas de uma forma correta, houve adoração, né? Eles se prostraram e adoraram o Senhor Jesus ali, ainda menininho, recém-nascido, mas foi adorado. Ou seja, isso que nós estamos trazendo para as pessoas no dia de hoje, na noite de hoje. Adorar ao nome de Jesus, por aquilo que ele fez, né? E por aquilo que ele, por essa atitude de descer aqui na terra e realizar essa obra maravilhosa que foi a obra redentora, né? E nos salvou ali do todo o pecado, tirou o peso de cada um de nós, tá bom? Então nós como pregadores precisamos sim, claro, pregar a Bíblia, precisamos pregar, claro, o Evangelho.
não podendo tirar de fora essa passagem, irmãos, que fala a respeito do nascimento de Jesus. Claro que não. Nós pregamos sobre o nascimento de Jesus. E se pregamos sobre o nascimento de Jesus, né, e nos alegramos com o nascimento de Jesus, por que não poderíamos chamar pessoas para estar conosco, para nos alegrar juntos a respeito do nascimento de Jesus? Né? Então, nisso, na verdade, quando se faz as coisas com base na palavra de Deus, com muito cuidado, com muito critério, assim como diz a palavra do Senhor, né, não ultrapassando, eu vou ler mais uma vez para você, 2 João capítulo 1, versículo 9, todo aquele que ultrapassa os ensinamentos de Cristo, vou trocar a palavra doutrina por ensinamento, porque significa a mesma coisa, toda pessoa que ultrapassa os ensinamentos de Cristo e não permanece nele, não tem Deus, ele não tem o Senhor. O que permanece nos ensinamentos, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então você percebe que o propósito é permanecer nos ensinamentos de Jesus, da forma com que Ele direcionou. Tá bom, querido? Então, irmãos, nós precisamos sim, claro, falar do nascimento de Jesus. E uma ótima oportunidade que nós temos sobre isso, sobre pregar sobre salvação, é justamente nessa data. Jesus nasceu para te salvar, Jesus nasceu para te restaurar, para transformar a tua casa, a tua família. Jesus nasceu para brilhar, para tirar você, sabe, desse escuro e trazer para a luz, sabe? Justamente isso. Esse é o propósito, essa é a essência, né, de todas as coisas. Mostrar a salvação, e que Natal é um tempo de salvação. E até então as pessoas estavam sentadas nas trevas ali, mas Jesus veio fazendo que brilhasse essa luz, né? E pudéssemos reunir nós ali, famílias, para poder estar levando realmente essa palavra nessa essência, nessa linha de pensamento. Tá bom, querido? Então nisso até então não se vê nada demais, tá bom? Então nós podemos experimentar até pregar Lucas capítulo 2, Mateus capítulo 1, falando do propósito, essa grandeza do plano de Deus, né? Até mesmo do livramento já de Jesus ter nascido ali, os próprios pais de Jesus, debaixo de perseguição ali, livrando Jesus, arriscando suas vidas também, claro, mas tendo que fugir para o Egito para que o menino não fosse morto. E aquela revelação depois do anjo mandando com que Maria e José voltassem, porque agora estava seguro, porque Herodes havia morrido. Irmãos, é glorioso falar do nascimento de Jesus. Então, por exemplo, se eu chamar minha família aqui, que não é pequena, para falar a respeito desse propósito que nós comemorarmos, qual, e na verdade seria uma oportunidade evangelística, qual mal seria nisso, né? Agora, quando muitas vezes entra a glutonaria, entra a bebedeira, entra o bom velhinho, quando entra tantas outras coisas, irmãos, aí infelizmente, né? Aí infelizmente, irmãos, o propósito, né, acaba ficando de lado, né? Aí infelizmente o propósito acaba fugindo, né? Infelizmente o propósito acaba sendo outro, tá? Então, fica aí essa questão aqui da comemoração do Natal. Houve uma espécie de um travamento. Você ouviu falar em travamento? Não? É um travamento. Aqui, né? Mas no meu fundo musical, então você deve estar ouvindo um som constante ainda. Fechei a janela, mas ainda continua roncando. Então você deve estar ouvindo aí um som, um fundo constante. Mas enfim, deixa pra lá. Mas irmãos, então deixa o meu abraço aqui também para Jô Silva. Deus abençoe, Jô, a sua vida em nome de Jesus. Um abraço, querida. Graça e paz seja contigo. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco, tá bom? Então vamos continuar aqui, vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico de hoje. Estamos estudando sobre o Natal, mostrando até mesmo para outras pessoas a respeito da importância, ou mostrando para as pessoas a respeito do significado realmente do que é o Natal, não daquilo que se comemora por aí, mas mostrando o significado realmente do que é o Natal, do que simboliza, do que representa o Natal, né? E para que a pessoa ela veja o Natal justamente ali com outros olhos, né? Não simplesmente como as pessoas às vezes elas olham, como elas enxergam ali, não com crítica, irmãos, mas olhando ali com olhos naturais, né? Com bons olhos, vamos dizer assim. Porque às vezes, irmãos, existem tantas pessoas que são críticas e elas não conseguem fazer nenhum comentário a respeito de outro assunto, mas elas são tão críticas com relação àquilo que elas fazem que elas acabam espantando, e na verdade a intenção não é essa, mas é mostrar o sentido bíblico, né, para aquilo que se faz. Isso é maravilhoso, tá bom? Então, vamos lá. Então, irmãos, a respeito disso, irmãos, nós vamos falar um pouquinho a respeito do misticismo, tá bom? E eu gostaria de ler sobre isso
lá em Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 8. Colossenses capítulo 2, versículo de número 8. Eu gostaria de ler juntamente com você, tá bom? Está escrito assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Enredar, irmãos, é como que assim, falar ou te levar por caminhos errados, por caminhos que não são de Deus, coisas assim desse tipo, dessa natureza, tá bom? Que ninguém vai te levar por caminhos errados com suas filosofias vãs, né? Vã, irmãos, vã, filosofias inúteis, filosofias que não levam a nada, que não acrescentam em nada, tá bom? É justamente isso que ele está dizendo, tá bom? E continua dizendo assim, ali com sutileza, ali, sabe, de uma maneira bem sutil, sabe, sapatinho de algodão, nós chamamos assim, né? Conforme a tradição dos homens, como nós acabamos de falar, mas sim trazendo sempre para a palavra, conforme os rudimentos do mundo, os costumes, o sistema do mundo, né? E não segundo a Cristo. Então precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Ah, pastor, meu vizinho comemora, né? Mas o teu vizinho é cristão? O teu vizinho lê a Bíblia? O teu vizinho ele conhece realmente a palavra de Deus? O teu vizinho se importa realmente com as coisas de Deus? Não, pastor, ele não se importa não. Bom, então que crédito que nós devemos dar para isso, né, irmãos? Se a palavra de Deus nos diz algo, né? Então ficamos nós aqui com a palavra de Deus, né? Como nós acabamos de ler, com a simplicidade do Evangelho, né? Com a simplicidade da palavra de Deus, tá bom, querido? Então, irmãos, evite o misticismo, irmãos. O misticismo, aquelas tradições, aqueles costumes, aquelas crenças, irmãos, que vêm de fora e que não são de Deus e que acabam, infelizmente, muitas vezes confundindo as pessoas e acabam muitas vezes tirando a pessoa do foco, né? Fazendo com que as pessoas elas venham partir por um outro caminho, né? Por uma outra, como diz lá em Gálatas, capítulo 1, um outro evangelho, mas não é outro evangelho, mas muitos deturpando o evangelho, né? Paulo fala a respeito disso, e Paulo chega lá falando com a verdade, incomodando muitas pessoas. Como muitas pessoas hoje, irmãos, muitos hoje, por exemplo, estão vendo, estão ouvindo, e muitas estão sendo incomodados hoje com a palavra, mas não sou eu que estou incomodando, a palavra está incomodando, né? Não sou eu quem julga, claro que não, longe de mim, irmãos, eu não vou julgar nem a mim mesmo, quanto mais outras pessoas. Mas o próprio Jesus disse, quem julga, irmãos, todas as coisas, todas as questões, é a palavra. Então se a palavra, essa que nós estamos lendo, está dizendo tal coisa, então fiquemos nós com a palavra, né? Se nós realmente amamos essa palavra, né? E temos essa palavra aí como verdade para as nossas vidas. Tá bom, querido? Então, tá ótimo. Então vamos ler assim. Então, nós temos como que ninguém venha nos enganar com coisas erradas aí, com filosofias, tá bom? Então, irmãos, para explicar então a respeito do Natal, irmãos, como uma festa não cristã, nós poderíamos até, porque eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque a intenção, esse estudo não é essa. Então, como não sendo uma festa cristã, justamente pelo fato de que se usa uma história ali voltada para o romanismo, né? Que até os dias atuais se carrega isso, né? Tantas tradições, tantas coisas ali que foram introduzidas nessa data chamada Natal, né? Nessa época aqui, onde há muitas versões dessa história ali que mostram realmente que Jesus ele não é lembrado. Por exemplo, quando eu passo, por exemplo, no centro da cidade de Sorocaba, eu não vejo o nome de Jesus exposto em lojas, mas eu vejo um velhinho ali vestido de branco e vermelho com um gorrinho na cabeça. Isso para as pessoas é Natal. E isso justamente é essa forma errada que eu estou querendo dizer para você, né? Então, o símbolo, na verdade, para o mundo, para o sistema do mundo é outro. Por quê? Porque é o comércio, aquilo que gera lucro para as pessoas. É justamente isso que o mundo está preocupado, né? Não preocupado ali simplesmente na essência das coisas e como Deus quer que seja, mas preocupado ali muitas vezes os seus próprios lucros, né? Então, para explicar o Natal, nós poderíamos explicar até mesmo dessa forma, como diz Tiago, aliás, como diz Paulo, né, ali a Timóteo, e como Paulo diz também a Tito. Eu gostaria de estar lendo isso para você. Eu posso estar lendo essa orientação que ele diz, tá bom? Para isso eu vou ler o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, está escrito assim. 1 Timóteo capítulo 1, verso 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias, né, sem fim, aquelas coisas, né, quando se fala em fábulas, se fala histórias, fala em coisas assim sem sentido, aquelas historinhas, né, meus pais falavam, historinha para boi dormir, né, enfim, é a maneira com que eles se expressavam, com historinhas. Antes promovam,
promovem ali discussões, essas historinhas aí, do que o serviço de Deus na fé. Então, ele está querendo dizer assim, isso promove mais discussão, mais contenda, mais desentendimento, do que algo assim que é acrescentado na fé. Não acrescenta nada na nossa fé, mas promove discussão e contenda aí que não leva a nada. Paulo está falando justamente sobre isso. Tito capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Claro, ele está falando sobre a lei, sobre a coisa do passado, aquilo que havia encerrado em Cristo. Cristo veio trazendo essa nova aliança. Ou seja, mas esticando aqui que a primeira parte desse versículo, com a parte A, evite discussões insensatas, ou seja, irmãos, coisas que não levam a nada, coisas que não acrescentam em nada, nem pode acrescentar, né? Então, evitar esse tipo de coisa acaba sendo algo bom, né? Algo, vamos dizer assim, proveitoso. Então, muitos no meio evangélico, irmãos, acabam, de certa forma, não comemorando o Natal, né? E por medo até mesmo de muitos comentários paralelos, porque muitas vezes não tem o que responder para as pessoas que não comemoram, né? E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo: ninguém julgue vocês pelo que vocês comem, ninguém julgue vocês pelos dias da semana, né? Pelas datas, enfim, ninguém julgue vocês por isso. Ou seja, então você percebe o que diz a palavra do Senhor. Porém, eu volto naquilo que, né, já comentamos aí minutos atrás, que seja com a essência, que seja ali com a essência da Bíblia, que seja ali a pureza do Evangelho, e não simplesmente com mitos, não simplesmente com coisas inventadas ali pelos homens, não simplesmente ali com Papai Noel ao invés de Papai do Céu, enfim, deixando Jesus Cristo sempre de lado, né, desse tipo de comemoração, como acontece aí todos os anos, tá bom, querido? Então a palavra do Senhor nos ensina a deixar isso de lado, né? E então, muitas pessoas acabam fugindo de tudo isso. Agora, por outro lado, irmãos, existe um número sem fim também de símbolos místicos também, se eu for olhar por esse lado, né? Entrando dentro das nossas igrejas, por exemplo, evangélicas, sem respaldo bíblico nenhum, né? Se nós formos olhar por esse lado, né? E tem sido aceito com facilidade, né? Porque a pessoa ela acha que quando ela olha para aquilo, ela pode acreditar com mais facilidade. Mas na verdade a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados quando nós acreditamos sem ver, né? Assim como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Eu não preciso ver para crer, mas eu preciso crer para que eu veja a glória de Deus, o milagre de Deus na minha vida, né? Isso é algo totalmente ao contrário. Isso, muitos símbolos têm entrado dentro de muitas igrejas e não tem sido aceitos, né, por muitas autoridades espirituais, mas muitas coisas assim também que são antibíblicas têm tentado entrar, e as mesmas autoridades ali, elas bloqueiam, mas elas próprias aceitaram tantas outras coisas. Então você percebe que há uma controvérsia, e não vou entrar muito nesse assunto, tá bom? Então o Natal, irmãos, como uma celebração ali para proclamar que Jesus Cristo veio ao mundo e para salvar a humanidade, é algo ali totalmente bíblico, como diz a palavra do Senhor no começo do Evangelho de Mateus, como fizeram os magos ali no começo dos Evangelhos, tá bom? Agora, para concluir, irmão, esse estudo de hoje, eu não quero ser muito breve, não quero passar muito das 9 horas para não se tornar muito cansativo. Então, mas para concluir esse estudo de hoje, agora nós vamos passar, irmãos, essa festa de Natal, nós vamos passar essa celebração, vamos dizer assim, do nascimento de Jesus, né? Irmãos, o meu computador está totalmente travado, irmãos, totalmente travado. Pensa no computador travado, irmãos. O meu travou, ele simplesmente travou, irmãos. Então eu não posso dar um alô, não posso compartilhar, não posso fazer nada. Eu vou fechar toda a página que está aberta aqui de Facebook que eu acompanho, né? E de internet, fechar tudo, né? Fechei tudo, vou tentar abrir alguma coisa agora para eu ver quem está na sintonia, tá bom? Para eu ver quem está me acompanhando. Ele simplesmente travou. Você vê que eu estava colocando um fundo musical, por exemplo, pelo YouTube. O fundo está roncando até agora, já fechei a página, né? Quanto tempo faz, né? Minha produção pode falar. Quer que eu segure o celular para você fechar a tela, para ele parar com esse som, daí depois você liga de novo? Não, ele pode demorar também para abrir, né? Aí eu fico sem um suporte.
mas eu já fechei, possivelmente daqui a pouco ele para. Deus abençoe. Estou com o suporte aqui da nossa produção, né? Sempre nos apoiando, sempre nos sustentando. Vem aqui, minha produção, vem aqui. Só para as pessoas te verem, né? Só para as pessoas te acompanharem. Essa é a nossa produção. Está aqui, aquele que dá o suporte para mim. E está sempre aqui dando ajuda, dando força para nós. Na sexta-feira, no estudo bíblico que ele faz, eu faço a produção dele, eu dou suporte para ele. E hoje, como eu que estou ministrando, é o contrário, ele que me dá o suporte. Eu louvo a Deus pela vida do Paulo Vitor, minha produção. Deus abençoe, filhote. Abraço. Então, irmãos, como nós comentamos, né, travou tudo por aqui e eu vou entrar, e só para eu ver os amados que estão nos acompanhando aí no nosso canal, aliás, a nossa página no Facebook, e eu quero deixar um abraço grande, um abraço forte para os amados que estão aí conosco no nosso Facebook, na nossa página no Facebook. Deus abençoe em nome de Jesus, um abraço, obrigado por vocês estarem conosco, tá bom? E hoje, lembrando que nós estamos estudando sobre o assunto chamado Natal. Irmãos, enquanto eu abro aqui, deixa eu fazer um lembrete, como eu faço sempre. Toda segunda-feira, irmãos, às 8 horas da noite, nós temos oração e intercessão aqui na igreja Batista Shalom, Rua Carlos Evaz, número 21, aqui no bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Toda segunda-feira, 8 horas da noite. Terça-feira, nós temos esse momento com Deus aqui, como você está acompanhando, tá bom? Toda terça-feira, temos Escola Bíblica no Lar, às 8 horas da noite, na nossa página no Facebook, Paulo de Almeida Farias. Você pode estar nos acompanhando aí, tá bom? Toda terça-feira, 8 horas da noite. E também toda quinta-feira, irmãos, aqui às 8 horas da noite, nós temos um culto maravilhoso, irmãos, um culto abençoadíssimo pelo Senhor. Um culto, irmãos, um momento onde nós celebramos ali ao Senhor, onde nós adoramos ao Senhor. Um momento, irmãos, onde nós damos graças a Ele, nós apresentamos os pedidos dos irmãos diante do Senhor, onde nós adoramos a Ele, onde nós somos revestidos da graça, da glória de Deus, toda quinta-feira, 8 horas da noite. Todo sábado, às 8 horas da noite, irmãos, temos um momento de celebração, adoração ao Senhor, onde recebemos também do alimento do céu sobre as nossas vidas, irmãos. Onde nós sempre temos alguém conosco, ou um grupo de homens, grupo de mulheres celebrando, sempre temos alguém de fora ministrando a palavra do Senhor. Sábado passado nós tivemos um culto de mulheres, perdão, foi na sexta-feira passada, tivemos um momento aqui com as mulheres, irmãos, um momento abençoador. Pastor, culto de mulheres, você participou? Não, sim, eu estava dando suporte só, tá bom? Estava dando suporte ali naquilo que precisava, não participando diretamente, mas dando suporte, um auxílio naquilo que precisava. Mas e eu fui abençoado, estava ali para abençoar de alguma forma, eu fui abençoado de maneira grandiosa, de maneira poderosa. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs que participaram, e pela vida das irmãs que, de certa forma, trabalharam também nesse evento. Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus. Foi bênção, fui grandemente abençoado em nome de Jesus, tá bom? E todo domingo, agora nós estamos em férias de escola bíblica, mas todo domingo, 7h30 da noite, temos o culto da família, o culto onde nós oramos por todas as famílias que entram nesse lugar, onde nós intercedemos por todas as famílias, nós apresentamos todos diante do Senhor, nós abençoamos todos que entram por essa porta, todo domingo às 7h30 da noite. Então você é o nosso convidado, tá bom? E fica o meu abraço também ao meu irmão, amado, amigo, Anderson Santos, está conosco. Deus abençoe, Anderson, sua vida em nome de Jesus, querido. Um abraço, tá bom, querido? Um abraço, Deus possa abençoar a sua vida grandemente no nome bendito de Jesus, tá bom, querido? Agora deixa eu ver aqui se eu consigo, né, visualizar os amados que estão conosco. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a visualização. Se eu não conseguir, eu vou dar minha conclusão aqui do estudo bíblico de hoje, tá? Encerrando aqui, trazendo a conclusão do estudo bíblico, né? E então tá bom. Então, irmãos, tá tudo travadão. Pensa no negócio travado, irmão, tá aqui. Tô todo travadão. Eu falo, eu paro, tem hora aqui. Mas enfim, vamos lá para a conclusão do nosso estudo bíblico. Já volto aqui no nosso canal, tá bom? Irmão, vamos lá. Então, irmãos, voltando aqui para a nossa conclusão do nosso estudo bíblico, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 22, fala a respeito, irmãos, do fruto do Espírito, né? Agora, qual o tipo de sentimento, irmãos, que nós temos a respeito do Natal? Eu vou ler para você, então, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, eu vou ler aqui na minha Bíblia mesmo. Tá um trava-trava aqui no sistema de internet, então trava-trava, então eu vou ler aqui nas escrituras sagradas, aqui na folha mesmo, né? E do que está escrito na palavra do Senhor. Vou ler Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 22,
Bom, uma passagem muito conhecida no meio do povo de Deus, né? Está escrito assim, onde fala a respeito dos frutos do Espírito, tá bom? Está escrito assim, Gálatas capítulo de número... primeiro eu vou ler o versículo, a partir do versículo 19, tá bom? Quando fala das obras da carne, o Natal comemorado, vamos dizer assim, pelo sistema do mundo, o sistema mundano, as pessoas que não conhecem a Deus. Está escrito assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, simulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Não, glutonaria é aquele cara que come demais, aquele cara que tem um estômago desse tamanho, mas ele come desse tamanho. Glutonarias, gulosão, né? Glutão. Glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos já declarei, né? Antes, eu já vos disse que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. Está escrito na palavra, não é um comentário meu, não é um comentário do pastor Paulo, mas está escrito na palavra de Deus. Eu estou lendo Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 20, né? E 21 eu li, tá bom? Agora, da mesma carta de Gálatas, eu vou ler o capítulo 5, versículo de número 22 e o 23, onde está escrito assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Que é o domínio próprio, e os quais são de Cristo, né? Crucificaram sua carne e com suas paixões, ou seja, deixaram suas paixões de lado e suas cobiças de lado, e vivem no Espírito, versículo 25, e andemos também no Espírito, vivamos no Espírito e andemos também no Espírito, tá bom? Então você percebe a diferença entre a coisa que é de Deus, né, com o princípio, com a essência de Deus, e as coisas que não são de Deus, que são feitas simplesmente por princípios dos homens. Então você percebe aí o fundamento de uma coisa, né, e de outra também, tá bom? Então, irmãos, se você é contra essa festa, se você é contra tudo isso, né, talvez você fique um pouco constrangido com aquilo que eu falei, talvez você fique um pouco decepcionado com aquilo que eu falei para você, tá bom? Então, irmãos, e até mesmo, deixa eu falar uma coisa para você. Como eu falei muito sobre intenção daquilo que está no coração, irmão, já estou terminando, tá bom? Já daqui a pouco eu encerro. O louvor, por exemplo, louvar a Deus é bom? Sim, claro. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. No meiado ali do Salmo de número 100 em diante, fala a respeito de celebração, de louvor, adoração, através do louvor. Enfim, até encerrando lá o Salmo 150, a palavra do Senhor diz: todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Enfim, louvor é bom? Sim, claro que bom. É uma forma de adoração ao Senhor, de adorar ao Senhor. Porém, o Senhor Jesus certa vez disse: esse povo me honra com os lábios, né, que honrar ao Senhor, nós podemos honrar ao Senhor também através do louvor. Esse povo me honra com os lábios e o coração está longe de mim. Ou seja, honrar ao Senhor é bom? Sim, claro, mas o coração está longe. Então você percebe que a intenção, quando com que aquilo é feito, faz muita diferença no mundo espiritual. Então quando nós perdemos a essência, irmãos, nós podemos estar fazendo aquilo até mesmo que o Senhor Jesus mandou. Mas, irmãos, se a essência não for ali, realmente, estiver ligada realmente à palavra de Deus, Jesus não vai se agradar daquilo. Evangelho de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, 22, 23, fala justamente sobre isso. Pessoas que chamam o Senhor de Senhor e não vão entrar no reino dos céus. Mas nós devemos chamar o Senhor de Senhor. E isso é essência, isso é básico, o respeito, a honra ao nome de Jesus. Mas por que não fazem a vontade de Jesus, não fazem a vontade do Senhor nosso Deus? E muitos dizem assim: não profetizamos em teu nome, não fizemos maravilhas em teu nome. Mas Jesus nos manda fazer maravilhas, né? E as pessoas se engrandecem lá diante do Senhor por aquilo que fizeram e a intenção com que fizeram, a intenção totalmente errada. E o próprio Jesus aceita, dizendo assim, rejeita, aliás, dizendo: não vos conheço, ou seja, vocês não tiveram relacionamento nenhum comigo. Essa não é a intenção, não é a vontade minha que vocês façam isso, né? Então você percebe que a intenção que nós fazemos, irmãos, e quando nós fugimos do princípio da palavra de Deus, pode até se fazer, mas Jesus não aceita, é algo assim totalmente desagradável ao Senhor Jesus, tá bom, querido? Então fica aí no teu coração em nome de Jesus. Então, contudo, irmãos, a festa de Natal, ela precisa ser uma reunião, se é que se vai comemorar alguma coisa,
Precisa ser uma festa, irmãos, de reunião, e o nome de Jesus precisa ser exaltado com amor, com alegria, com bondade, com paciência, como nós acabamos de ler, né? Em Gálatas capítulo 5. Ou seja, estas coisas aí, irmãos, para adoração ao nome de Jesus, né? Não simplesmente bebedices, aqueles palavrões, aquelas coisas que muitas vezes nós vemos, coisas totalmente sem sentido, né? Eu não estou aqui, não estou aqui pedindo para você montar, irmãos, uma árvore de Natal e tal, porque a árvore tem nada a ver com Natal, e nem nada a ver com Jesus, nem nada a ver com o nascimento de Jesus. Não fuja do propósito, não fuja do princípio, né? Vou comprar presente para dizer que foi Papai Noel que deu, irmãos. Papai Noel não deu presente nenhum, irmãos, para ninguém, irmãos. Acredita nisso. Quem dá é o parente, irmãos. Papai Noel não deu presente nenhum para ninguém. Então você vê que o negócio é uma ilusão. Quem deu o maior presente para nós, irmãos, foi Deus, que entregou Jesus na cruz do Calvário. Jesus subiu na cruz, nos deu Jesus aqui para morrer por cada um de nós. Então, o Papai Noel é lembrado e o Papai do Céu é esquecido. Então, isso cancela, irmãos, deleta, tá bom? E vamos ficar com aquilo que vem de Deus mesmo. Então, na Bíblia não há mandamento nenhum, irmãos, tá bom? Para celebrar o Natal, mas também para não celebrar o Natal, tá bom? Mas que se for fazer, irmãos, seja para a glória do nome de Jesus, seja para honrar o nome de Jesus. Cata um instrumento, vai na capela mesmo, adora o nome de Jesus, fala da palavra de Jesus, do propósito do nascimento de Jesus, enfim, levanta o nome de Jesus, engrandece o nome de Jesus, é mais alto que você puder, tá bom? Essa é a essência de todas as coisas. Então, se nós cremos realmente em Jesus, né, nós podemos realmente, se temos essa boa intenção, vamos comemorar aí da melhor forma possível, devido e dar glória ao Senhor, devido aquilo que Ele é digno, né? Aquilo que Ele merece, que é a adoração ao nome dEle. E eu, para encerrar, eu vou deixar um versículo bíblico aqui com você, tá bom? Que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 26. Eu vou encerrar com esse versículo e vou dizer um abraço para os amados amigos e irmãos do YouTube, através desse versículo aqui. Está escrito assim: porque recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, então você percebe aquilo que nós temos que lembrar a respeito da morte do Senhor. Porque a vitória, o presente está na vida de Jesus, Jesus ter vindo. Mas a vitória nossa está na morte do Senhor. Porque quando Jesus estava em vida ainda, irmãos, nós não poderíamos celebrar uma vitória até então. Nos alegramos no Senhor e colocamos a esperança no Senhor. Mas a vitória foi comemorada lá na cruz, através da morte do Senhor Jesus. Então, fica aí, graça e paz, Deus abençoe, meus irmãos do nosso canal no YouTube. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um abraço, até o próximo estudo Escola Bíblica no Lar.